Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4, dando continuidade à nossa série na carta de Tiago. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós colocamos esse momento também em Tuas mãos, Senhor. Queremos aprender da Tua palavra nessa noite. Que ela venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O título dessa pregação é A Guerra das Relações. Falar num tempo de guerra, como a gente está vivendo agora, um perigo iminente de talvez explodir aí, estourar uma terceira guerra mundial. Nenhum dos presentes aqui, eu acho que presenciou isso, né? A Segunda Guerra Mundial, acho que não tem ninguém aqui, né? Ninguém quer entregar a idade, né? Acho que vocês, a maioria, não viu nem a Guerra das Malvinas, se bobear, né? Não? Vocês não sabem nada, então. Isso são tudo leitinho com pera. E olhar para essa questão da guerra, fazendo um parêntese aí, que a igreja nessa hora se divide, né? Uma ala pacifista, que acredita que o cristão, sob hipótese alguma, pode se envolver em algum tipo de guerra, mesmo que se tratando de defender o seu país, sua família, seus amigos, porque entende que a gente tem que dar outra face. E existe aqueles como eu. Então tem gente que ora pela paz e eu oro para que Deus me transforme no Rambo, para eu ir lá e fazer a festa. Então tem gente que é pacifista e tem gente que acha que não, né? Que em se tratando de guerra, toda essa situação muda. Você dar a tua face numa situação por causa do Evangelho, como os cristãos faziam, morriam por causa do Evangelho, é uma situação. Uma situação de guerra, a gente entende que é uma situação bem distinta, e aí que o negócio pega e se divide. Mas o texto em si hoje vai tratar de algo interno. Porque Tiago, quando escreve aquela carta, ele não está escrevendo aquela carta para pessoas que não acreditavam em Cristo, que não tinham os valores de Cristo na sua vida. Do contrário, ele está falando isso para a igreja. Então, todo o Novo Testamento, a mensagem do Novo Testamento é para a igreja, nas suas cartas, exortando a igreja, foi escrito para a igreja. Eles testemunhavam do Evangelho, os 4 evangelhos estão ali testemunhando acerca da mensagem de Jesus, e os cristãos precisavam saber o que Jesus tinha ensinado aos discípulos. Então, eles foram escritos para que aqueles valores fossem vividos pela igreja, e a mensagem de Cristo fosse anunciada. Então, Paulo vem também, ensina a igreja acerca da doutrina da salvação e tudo mais, e Tiago também está ensinando a igreja acerca das suas relações. E aí a gente vai ver que chega aqui no capítulo 4, no capítulo 3 ele trata a questão da língua, do pecado da fala, e aqui no capítulo 4 ele vai tratar a questão relacional. Como que eu e você, no nosso dia a dia, a gente se relaciona. E o que eu achei bem interessante assim, em Tiago, porque Tiago ele é muito faca na caveira, né, cara? A epístola inteira, assim, você vê que ele é bem extremo na coisa toda, né? Semana passada, a gente estava tratando a questão da língua, onde ele fala que a pessoa que é maledicente, que vive falando mal, criando rixa, ele falou que é endemoniado. Ele não tem nem papas na língua. Ele fala, não, tem alguma coisa errada nessa filiação aí. Entendeu? A pessoa se acha que é filha de Deus, mas algo está muito errado na filiação dela. E ele chama de filho do diabo mesmo, fala que é demônio, com todas as letras. Então, isso é uma coisa radical. Tinha Paulo que falava, eu entrego na mão de Satanás para que o corpo seja destruído e seja salvo. Aí vem Tiago e fala assim, não, você nem entregar, já é o próprio diabo uma pessoa que age dessa forma. Então, Tiago ele começa lá no versículo 1, dizendo assim, ó, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês?
Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha só, ele está escrevendo para a igreja e dizendo para a igreja, olha, está tendo guerra entre vocês, o que está acontecendo aí? Vocês são para ser uma família, para ser um povo que se ama, que cuidam do outro, e que está havendo uma guerra entre vocês, ele está colocando. E aí ele começa a apontar da onde surge essa guerra entre os cristãos, entre nós mesmos, como igreja. E ele fala que nasce das paixões dentro de nós. Ou seja, Tiago, ele está exortando a igreja em relação aos conflitos que haviam entre eles. Quando ele diz que esta guerra vinha das paixões dentro deles, é no sentido de que haviam nestas pessoas uma paixão, uma inquietação, um forte desejo de briga, de guerra para com o irmão. Já viu gente que gosta de briga? Não consegue deixar quieto, né? Acho que quem é casado talvez já tenha experimentado um pouco disso, né? Não sei com quem, né, como é que você vive dentro da tua relação, né? Às vezes é o cara, às vezes é a esposa, né? Às vezes é os dois que são endemoniados nesse aspecto, né? Que não deixa passar nada, né? Não deixa passar nada, entende? Tudo tem que tirar limpo. E aí eu só vejo marido apontando para a esposa apontando para o marido aí, essa coisa de não deixar passar nada. Então, esse instinto, esse desejo de briga, de alguma forma, gosta do conflito, gosta da briga. E é isso que Tiago está aqui confrontando. Falei assim, olha, entre vocês, parece que vocês têm uma paixão por isso. Então, passa o tempo no Evangelho, caminhando como igreja, mas permanece essa paixão pela briga. Então, o quanto eu me encaixo nisso? O quanto você se encaixa nisso? E aí, como é que é? Eu e você somos essa pessoa que não deixa passar nada? Que tem que tirar limpo tudo, exatamente tudo, nas relações? É assim? Como é que funciona isso? Lá no versículo 2, ele vai dizer assim, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Que coisa, né, forte, o Tiago está falando para essa igreja. Eu falei, o que está acontecendo? A gente olha para isso aqui e parece que isso aqui tem a ver com eles. Não, isso aqui tem a ver com a gente, porque a gente já viveu muito isso aqui dentro. Já vivi muitas dessas situações aqui dentro. E aí ele fala, então, cobiçam e não as têm. E isto gera ainda mais ódio e raiva pelos outros, inclusive a inveja. Então, o coração está tão corrompido, o coração gosta tanto de briga e tem esse desejo de crescer, de exaltação, que ele gosta mesmo de falar mal dos outros, gerar conflito para que ele se sobressaia, para que ele seja o centro das atenções. É aquela briga pelos seus direitos. Às vezes você é assim no trânsito. Eu sou assim no trânsito, não tenho dúvida nenhuma. Nossa, se eu pudesse comprar aqueles carros Monster, sabe? E andar nas ruas de Curitiba, eu andaria. Se não existisse inferno, hoje vi um cara postando assim, né? 90% dos crentes vão na igreja por medo do inferno. Eu falei assim, olha, eu não vou na igreja por medo do inferno, mas eu com certeza tenho medo do inferno. A pessoa que não tem medo do inferno tem algum problema. Alguém quer ir para o inferno? Mas por quê? Porque lá o negócio pega. Então, você também tem medo do inferno. Eu não tenho medo do inferno porque eu estou muito bem resolvido em Cristo. Então, amém por isso. Então, assassinam os outros, ele coloca aqui. E esse conceito de matar o outro, né, tem muito a ver com aquilo que Jesus estabelece no seu ensino. Porque Jesus, ele vem e ele torna o pecado prático
simplesmente no pensamento, no falar. Então, matar agora não é eu ir lá simplesmente tirar a vida de uma pessoa. Matar agora é o falar, eu mato. O matar, no ponto de vista de Deus agora, está nas minhas palavras. Não está apenas na minha ação de literalmente tirar a vida de uma pessoa. O adultério agora não é o ato de eu me deitar com uma pessoa. Ou a fornicação. A fornicação não é só eu me deitar com a namorada ou o namorado. Agora o negócio está aqui. Ó. Se passa pela mente, já é pecado. Amém? Lá em Mateus 5:21, ele fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Ou ele colocou o quê? Mesma coisa. Ora, se você vive aí se irando, passando raiva nas tuas relações com o seu irmão, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com quem quer que seja, essa ira contínua, essa raiva contínua, eu não vou citar nomes, obviamente, mas eu conheço uma família que a mãe, especialmente, bateu muito no filho, num dos filhos, em especial. E o que ele me fala é assim, que a forma como a mãe batia nele era muito diferente da forma como a mãe batia nos outros filhos. Mas especialmente nele, ele sentia assim que era como se ele fosse um funil, o alvo de todo o ódio, frustração que ela tinha com as demais coisas na vida, se voltava para com ele. E ele sofria então todo esse ódio. Tá? Então, trazendo para o nosso contexto, pode ser que seja assim, sabe? As nossas frustrações, né? Já viu gente que está frustrada e xinga o filho, mãe frustrada que está ali com raiva e desconta no filho? Eu já presenciei isso aqui dentro. Mãe pegar filho pelo braço e chacoalhar e falar assim, filho do diabo. Filho da... Aquele momento de frustração, não pensa no que está falando, o ódio toma conta de si e vai e manifesta. Aí eu concordo com o que o Tiago está falando. Isso para mim é demônio. E é o que ele está tratando aqui. Então ele continua dizendo assim, também qualquer que disser ao seu irmão raca, ou louco, idiota, ou coisa desse tipo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. E aí já não é mais Tiago que está falando, quem está falando é o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus está dizendo que nessas questões de relações entre nós cristãos, essa relação de amor que nós temos que ter um pelo outro, essas questões de ódio não devem jamais fazer parte de nós. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala do outro, nos momentos de raiva, nos momentos de ódio. Especialmente aqueles que são movidos por esse sentimento de ódio o tempo todo. O tempo todo. A minha geração sofreu muito com isso. Eu fiz 50 anos, semana passada, né? Então, a minha geração sofreu muito com isso. Viu muito de perto o que era essa questão de apanhar dos pais, muitas vezes, simplesmente porque o pai chegava em casa estressado, com raiva de alguma coisa, e descontava nos filhos o ódio e a raiva. A gente, espero que vocês, que são pais hoje, não tenham repetido esse tipo de coisa na vida dos filhos. Eu, pelo menos, procurei nunca, jamais, descontar no Gabriel qualquer tipo de frustração e raiva. Apesar que, às vezes, dá, né? Passou o loirinho na frente, vem você mesmo aqui. O pai precisa se desestressar um pouquinho. Nossa, o Gabriel apanhou um monte, meu Deus. Quem vê, se minha sogra estiver assistindo, vai achar que eu batia no piá todo dia. Versículo 3, ele fala assim, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar
em seus prazeres. Daí ele vai falar assim, ele vai usar uma palavra aqui muito forte para tratar essa questão relacional. Ele vai falar assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, interessante, Tiago, usar a palavra adúltero aqui, né? Ou a palavra porneia, né? Então, ele está, sempre quando a Bíblia utiliza essa palavra adúltero, no aspecto divino, ele é válido no sentido de que nós estamos adulterando para com Deus. É interessante essa questão, né? Porque o que tem a ver adultério com Deus? Um adultério, um homem adulterar e uma mulher adulterar, tudo bem, são casados. Agora, Deus usa a mesma palavra no sentido relacional do homem com ele ou da mulher com ele. Quando nós fazemos coisas que ele vai descrever aqui, que ele está já descrevendo no texto, em relação a Deus, Deus chama isso de uma situação de adultério. E a gente sabe o peso que um adultério tem. O quão destrutivo ele é na vida daquele que é traído. E ele está colocando no mesmo pé, ele está dizendo assim, olha, vocês são adúlteros quando vocês pecam nessas questões. Vocês adulteram contra o próprio Deus. E aí não é interessante que ele fala isso no mesmo contexto em que ele também trabalha essa questão de assassinato, de guerra entre nós. Daí ele vai dizer que ser amigo do mundo é tornar-se inimigo de Deus. Dentro desse contexto relacional, quando nós não estabelecemos certos princípios estabelecidos por Jesus na nossa vida, que é o amor de um para com o outro, e nós vivemos esses princípios de inimizade no nosso coração, fomentando ódio um pelo outro, fomentando ódio nas nossas relações, na nossa relação conjugal, na nossa relação paternal, maternal, como igreja, Tiago está dizendo que nós nos colocamos na posição como inimigo de Deus, porque nós estamos imitando quem? O mundo. Porque o mundo age assim. O mundo, ele cria dissensões, ele cria briga, ele cria rixas, porque ele só pensa nele mesmo. Na igreja não deve ser assim. Nas nossas relações como igreja, isso jamais deve ser assim. E aí eu começo a perceber quantas e quantas vezes eu me posicionei na minha vida como um inimigo de Deus. Quantas vezes eu adulterei contra Deus? Eu traí Deus por causa da minha postura, por causa das coisas que eu falei, por causa das minhas atitudes. Às vezes não com irmãos em Cristo, mas às vezes com a minha esposa, às vezes com o meu filho. Como é que é isso no dia a dia? Logo, se eu odeio meu irmão, tenho atitudes de ódio para com ele, logo eu estou cometendo adultério diante de Deus. Porque vejam só o que Tiago está dizendo. Odiar seu irmão é tornar-se amigo do mundo e inimigo de Deus. E ele chama isso de adultério. O autor de Hebreus, ele fala algo bem interessante lá em Hebreus 12, 14. Olha o que ele fala. Eu acho interessante isso na palavra, como um outro autor também liga os dois princípios com a mesma ideia que Tiago também está tratando aqui. Ele vai dizer assim, Hebreus 12, 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Daí ele diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Aonde está a santidade aqui? Algo santo para Deus. É isso aqui. As relações. As amizades, não inimizades. O amor de um para com o outro, não o ódio de um para com o outro. As relações de graça, de bendições, não de maledicências.
não de desgraça. Parafraseando um autor chamado Leon Bloy, ele fala assim: a minha maior tristeza é não conseguir caminhar em santidade suficiente. E caminhar em santidade suficiente, meus queridos, envolve principalmente as nossas relações. No momento em que eu estava ministrando louvor ali, eu falei uma coisa, né? Que o principal propósito de Jesus ao vir neste mundo não foi para nos salvar. O principal propósito dele foi nos unir novamente com Ele mesmo. Para que nós tivéssemos uma relação com Ele. Vocês entenderam isso? Porque às vezes a gente comete o erro de pensar que a fé cristã consiste unicamente em sermos salvos. Somos salvos, mas não temos nenhum tipo de relação com Deus. Não oramos, não passamos tempo com Ele, não nos dedicamos a Ele, a Ele e a Ele e a Ele. Porque nós somos salvos, nós temos um ministério, nós fazemos coisas para Deus. Nós fazemos coisas para Deus, mas não nos relacionamos com Deus. É como se a minha vida consistisse em trabalhar o dia inteiro para levar comida para casa, e eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com a minha esposa. Como muitos antigos muitas vezes tinham essa ideia. É ruim de falar daqueles que se foram, né? Mas o meu pai era esse tipo de pessoa, que trabalhava, chegava em casa, tomava um banho, sentava na frente do sofá, e ficava na frente do sofá até a hora de dormir. Não gastava um tempo... O que eu falei? Na frente do sofá? Falando. Meu pai chegava em casa, tomava um banho, sentava no sofá na frente da televisão, e depois... assistia lá o seu jornal, as suas novelinhas, e depois ia dormir. E no outro dia a mesma coisa. Não lembro de uma única vez em que foi na minha cama orar por mim. E era crente, queridos. Era crente. A relação, ela é o principal. Quando Deus fala lá na palavra, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, é relação que Ele está falando. Ele está falando disso para mim e para você. Que eu e você precisamos orar, buscá-lo, termos uma relação com Ele. Aí depois Ele fala, e ao teu próximo, também em relação. Então, a fé cristã consiste numa fé relacional, entre o homem e Deus e o homem com o homem. Sempre. E tudo aquilo que se coloca contrário a isso é o mundo, é adultério, é pecado. No versículo 5 ele fala assim: ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Aí o ciúme que o Espírito Santo tem em mim e em você, não é porque nós nos relacionamos bem. O ciúme que o Espírito Santo tem em mim e em você, é justamente porque a gente não gasta tempo com Ele. Imagine, se eu gasto todo o meu tempo me relacionando com pessoas, e eu não gasto um segundo da minha vida me relacionando com a minha esposa. Se ela me ama, ela vai sentir um ciúminho ou não vai? Pô, mas peraí, cara. Só os outros? Nunca eu? Então é nesse sentido que o Espírito Santo arde de ciúmes de mim e de você, porque um pouco de atenção tem que ter. A questão relacional precisa existir. Então, os ciúmes que o Espírito Santo tem de mim e de você não envolve uma relação de ciúmes entre você e o seu próximo.
em si entre você e esse espírito egoísta que o separa dele mesmo. Versículo 6, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha que coisa linda. Esse desejo de crescimento, de eu colocar o meu eu em primeiro lugar, de sempre buscar as coisas envolvendo a mim mesmo, e não ao Senhor, sempre me preocupando somente comigo, e não ao Senhor, ele trata isso como uma questão de orgulho, de falta de rendição a Ele. Mas quando a gente se humilha diante dEle, em reconhecimento de que nós precisamos dEle, quantas e quantas vezes eu mesmo me coloquei, me vi em situações em que eu não estava orando como eu deveria, e eu caía em si, voltava para o Senhor e falava, Pai, eu preciso, me ajude. Essa madrugada eu estava orando e falando isso para Deus. Falei, Pai, não me deixe a sós comigo mesmo. Não deixe caminhar sozinho, porque eu conheço a minha natureza terrena, o quanto ela não quer gastar tempo com Deus, e o quanto é muito mais fácil odiar as pessoas do que amar. No versículo 7 ele fala então, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse submetam-se a Deus, Tiago está falando o seguinte, gente, ore, busque, se encha, seja cheio do Espírito Santo. Submeter-se a Deus é isso, é colocar a vida diante dele e falar, Pai, eu preciso de Ti. Eu estou lendo a biografia do Michael Sweet, do Stryper, e eles falando a respeito do álbum Against the Law. É o meu álbum preferido do Stryper, mas assim, declaradamente assim, eles nessa época eles se desviaram mesmo. Foi a época que eles se afastaram de tudo, se perderam em bebida, em outras cositas mais. Realmente, e o Michael ele assume isso. Não estou falando uma coisa que não é assumido isso publicamente. E o Michael Sweet, que é o vocalista, ele assume isso. Não, ele descreve tudo isso nesse livro. E ele fala isso, que ele se afastou de Deus. E aí, quando ele saiu do Stryper, foi por causa disso. Falei assim, cara, eu não queria mais aquela vida para mim. Eu queria a vida que quando a gente começou a banda, a gente tinha um propósito. Então, você vê lá os primeiros álbuns do Stryper, os 4 primeiros álbuns, eles estavam 100% comprometidos com Deus, com o reino, orando, buscando. Deus, faça a Tua vontade, nós queremos que o Senhor faça a Tua vontade. Se perderam em questões financeiras ali, mas quando chegou no Against the Law, estavam totalmente perdidos. E aí o Michael sai do Stryper e ele começa a contar que ele não se portava com mais nada. Tudo o que ele queria é estar com a sua esposa, seus filhos e Deus. Mais nada. Não queria sucesso, não queria mais nada. E aí Deus começa a levantar o cara tudo de volta. Porque se humilhou. Porque buscou ao Senhor. Porque se submeteu a Deus. Chegava, falava, Deus, eu não sou nada sem o Senhor. O Stryper não é nada sem o Senhor. A minha banda não é nada sem o Senhor. O meu casamento não é nada sem o Senhor. As minhas relações, o meu ministério, o meu chamado, não é nada sem o Senhor. Esse é o primeiro princípio do Steiger. Busque a Deus. Busque a Deus. Se eu quero ter um casamento que vença todas as coisas, busque a Deus. O livro lá do Francis Chan coloca isso como a primeira coisa estabelecida. Se eu quero ter um ministério, busco a Deus. Se eu quero ser o melhor pai, busco a Deus. Submeter-se a Deus é amar o próximo com todas as implicações e desafios que isso traz. Resistir ao diabo
é lutar contra essa paixão pelo conflito, lutar contra o vício da maledicência, lutar contra o orgulho. Isso é resistir ao diabo. Se submeta ao Senhor, e resistir ao diabo é lutar contra todo esse espírito que se coloca dentro do meu casamento, das minhas relações, ou mesmo diante do Senhor. Mais uma vez, cônjuges e cônjujas. Querido e querida, se você tem dificuldade de pedir perdão, de se arrepender, mesmo estando certo, ore ao Senhor. Sabe? Quer dar uma porrada na cara do diabo? Aquela bem dada assim, tipo como Mike Tyson fazia, que nocauteava em segundos. Se quebrante, se humilhe, sabe? Tem hora que a gente, sabe, não interessa quem está certo, quem está errado. Eu e a Kátia, a gente tem um dilema no nosso casamento que é assim: você tem duas escolhas, ser feliz ou estar certo, nunca as duas. Você tem duas escolhas, ou você é feliz, ou você vai estar sempre certo. Não tem como ser as duas coisas, queridos. Não tem como ser as duas coisas. Nenhum casamento resiste. Quer estar sempre certo? Pode estar sempre certo. Um direito teu querer não sempre estar certo. Mas saiba que a felicidade está muito longe da minha e da tua vida nessa posição. Ser feliz é isso. Deixa quieto. E daí que não levantou a tampa do vaso? Desculpa, que não abaixou a tampa do vaso. Hoje eu estou meio invertendo os negócios aqui. Essa vacina aí que aplicar na gente está afetando. Amém? Então, o diabo ele não suporta relações de pessoas que se amam, se respeitam, falam bem umas das outras, elogiam umas às outras, oram umas pelas outras. Do contrário, o ambiente que ele mais ama é o ambiente da discórdia, da maledicência, da fofoca, do orgulho, do sempre estou certo, do ambiente do que eu sempre, busco a justiça para o meu casamento. Não é justo mesmo. Versículo 8. Aproximem-se de Deus. Olha aí. Desde o começo, o que nós estamos falando? Relação. O tempo todo ele está atacando. Olha, vamos parar com essa bagunça, essa guerra nas relações aí. Ó. Vocês precisam acabar com isso no meio de vocês. Aí vocês precisam se arrepender, quebrar esse orgulho na vida de vocês. E aí ele fala, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Daí ele fala, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ou seja, para caminhar com o Senhor, é necessário que haja mudanças comportamentais nesse aspecto. Deus não caminha com quem vive criando discórdia, alimenta inveja e fofocas e por aí segue. Deus não caminha com esse tipo de gente, queridos, a não ser que se arrependa. Daí no versículo 9 ele vai falar assim, entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Se eu sou desse jeito, Tiago me exorta a se entristecer por isso, a lamentar por isso e a chorar por causa disso.
Mais uma vez ele fala no versículo 10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Eu devo me humilhar em reconhecimento de que sou falho nisso. O Brennan Manning, no livro Anseio Furioso de Deus, ele diz que você será bem-aventurado se amar ser desconhecido e reconhecido como um nada. Se você preferir desprezo ao invés de honra, ridicularização ao invés de louvor. Ele também diz que a humilhação é parte da fórmula da grandeza cristã. Aleluia. Não é lindo isso? Ele, sendo grande, sendo Deus, se humilhou. E a gente vive num mundo cheio de coachings, falando para você se exaltar. No princípio da toalha e da bacia, quando chegou lá, nenhum líder, nenhum rei, especialmente Deus, que Deus faria isso? Pega uma toalha, uma bacia, se prostra diante daqueles homens ali e começa a lavar os pés dele. E aquele tempo, meu querido, não tinha meia, tênis. O Luke teve uma época que ele andava só de chinelo aqui em Curitiba. Olha, pezinho dele, gente do céu, parecia um leproso o negócio ali. Pense num pé feio, encardido, uma crosta de sujeira. Aquele pé não lavava nem cavacatuça. E Jesus está ali prostrado diante daqueles homens e começa a lavar os pés deles. E Pedro fala assim, olha, o meu você não lava, de jeito nenhum. Ele fala assim, olha Pedro, se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí ele fala uma coisa bem interessante depois que ele fala isso. Agora vocês vão e façam o mesmo. Jesus nunca prometeu para mim e para você glória nesse mundo, lugar de destaque nesse mundo. Ele falou do contrário, queridos, humilhem-se, humilhem-se, humilhem-se. Como consequência de se ter um coração assim, Deus exalta o que se humilha. Não é interessante isso, queridos? Isso não vai totalmente ao contrário de tudo, porque Deus exalta a humildade e não a prepotência. Deus exalta a humildade ao invés da soberba. Deus exalta a humildade ao invés do orgulho. No versículo 11, ele vai falar assim, irmãos, não falem mal uns dos outros, voltando à questão relacional. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, de qual lei Tiago está falando? Obviamente, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu falo mal do meu próximo, eu estou indo contrário à lei. É isso que ele está falando. Amém? Olha só. Logo, falar mal do outro é pecado. Fala para mim, pecado. Vocês sabem do que eu estou falando. E é pecado mesmo. Pecado. Então, pecado não é só tchaca-tchaca na buchaca. Não é só isso. Pecado é o ato de falar mal do outro. E aqui a Bíblia está trazendo isso como uma questão de adultério, de imitar o mundo, de ir contrário ao coração de Deus, ao princípio principal da palavra, que é amar o outro.
Deus estabelece no mesmo padrão. Se eu não amo o outro, dessa mesma forma em que a lei estabelece para mim e para você, eu estou adulterando contra Deus, eu estou traindo a Deus, eu estou andando segundo esse mundo, aquilo que o mundo me ensina. O orgulho, pensar em mim mesmo, que se lasque os outros, e por aí vai. No versículo 13, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Até nisso, nesta prepotência aí que a gente estava tratando da questão coaching, né, que a gente vê muito imprimida hoje em cada um de nós, Tiago ele vem bater de frente. Esta ideia de que você tem de acreditar em você, nos seus sonhos, que você vai conseguir por si mesmo, etc. e tal. Então, Tiago vem e dá um choque de realidade para essas pessoas lá no versículo 14. Olha o que ele fala. Então você acredite em si mesmo, acredite no teu sucesso. Eu não estou dizendo que você tem que ser aquele cara que tem que acordar todo dia assim, eu não sou ninguém, eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu nunca vou ser nada. Não é isso que eu estou falando. Mas cuidado com essa mensagem, em que você se torna um super-homem, uma super-mulher, power, poderosa, poderoso, numa vida que ignora o que o versículo 14 fala. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E aí no versículo 15 ele quebra as pernas. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, Tiago está quebrando, dizendo assim, querido, eu e você não podemos nada, eu não quero nada. Se Deus quiser amanhã, eu vou conseguir alguma coisa. Se eu estiver vivo amanhã, segundo a permissão do Senhor, eu vou chegar a algum lugar. Mas se Deus não quiser, não tem curso de coaching, qualquer coisa falada que eu digo na frente do espelho para mim mesmo, que vai fazer algo acontecer. Se o Senhor quiser, aí sim. Então é uma dependência. Pai, o que queima no meu coração é isso. Se o Senhor quer isso para a minha vida, que isso se cumpra. Mas a minha força vem do Senhor. É o Senhor que vem e cumpre em mim a tua vontade. Não é a minha vontade, os meus sonhos. Isso destrói qualquer autonomia humana que presume que somos donos, inclusive do nosso tempo, da nossa vida, da nossa história nesse mundo. Porque o texto fala assim, se o Senhor quiser. Eu acho maravilhoso isso. É maravilhoso crer nesse Deus soberano. A gente fala, não, eu vou viver até os 70 anos. Vai não, filho. Morre. Deus, eu vou ter uma saúde de ferro. Vai não, filho. Tetraplégico ali. Na hora. Deus, eu vou ficar rico. Não vai não, filho. Vai ser missionário. Amarrado. É interessante que isso também elimina qualquer conceito de livre-arbítrio nesse aspecto. O homem não tem a liberdade de escolher o dia em que irá morrer. Nós não temos a liberdade. Pipe, mas os suicidas. Olha, eu conheço de gente que tentou se suicidar e não deu muito certo. E eu conheço gente que não queria se suicidar e morreu igual. Vocês conhecem essas histórias, né? Uma vez eu li um testemunho de um cara que ele estava dentro de um trem e ele se jogou. Um trem em alta velocidade. E ele se jogou. E uma mão puxou ele para dentro novamente. Eu conheço um cara pessoalmente, que é o Gustavo. Preso, não sei por quantos assassinatos,
lá no Paraguai. Os caras tentaram matar ele na cela, ele resistiu, estava matando mais um. Conseguiu fugir, escapou, foi para cima da cadeia lá, no prédio. Lá em cima, se jogou para morrer. Quando ele se jogou, ele olhou, a camiseta dele estava esticada. Uma mão segurando ele. Ele olhava, não tinha ninguém, tinha uma mão. E o puxou de volta. E uma voz disse para ele assim: agora você desce e vai lá naquela cela, número tal. E ele desceu lá. Tinha irmãos em Cristo orando por ele. Vai morrer não, filho. É aquilo que eu mais digo para minha hipocondria todo dia, é isso. Eu tenho que falar para ela assim: Ipa, chega aqui. Não adianta, filha. Se o Senhor quiser que você morra com uma dedada na quina da cama, que inflama o dedo, e aquilo generaliza para o corpo inteiro, vai ser assim. Uma espinha. Esses dias, esse negócio de espinha, né? Todo mundo no dia a dia na espinha, né? Não sei se tem mais hipocondríacos aqui, mas para hipocondríaco isso é uma beleza, né? O cara falou, não, porque o cara teve uma espinha, apertou, inflamou a espinha, pegou uma infecção generalizada, o cara morreu. Eu falei, pelo amor de Deus, nem espinha pode ter mais? Morreu. Então, o Tiago, ele diz de modo claro que todos nós morreremos um dia. E que se amanhã ou depois nós viveremos, ou não, depende dele. E se ele quiser, nós viveremos. Então ele falou assim: para com isso. Parem de acharem que vocês são especiais, que vocês são melhores do que os outros, do que vocês podem ficar perdendo tempo em outras coisas. Invistam na sua relação comigo, na sua relação com os seus irmãos, de uma maneira respeitosa, de uma maneira amorosa, de uma maneira cuidadosa de um para com os outros. Porque o Senhor é o Senhor e dono das suas vidas. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa maligna. Eu amo o Tiago. Ou seja, é do Satanás. Essas pretensões aí são diabólicas, não vêm do Senhor. Crente de verdade, filho de Deus de verdade, estabelece todos os seus planos e projetos debaixo do senhorio daquele que é dono absoluto da sua vida. Se o Senhor quiser, Pai, se o Senhor me der vida, se o Senhor me der sustento, se o Senhor, eu não sou nada, absolutamente nada sem o Senhor. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Logo, se é para a gente se amar uns aos outros e amar a Deus, porque foi esse o propósito que ele veio, para que nós o amássemos, nós tivéssemos uma relação com ele e com os nossos irmãos. Se nós não fazemos isso, nós estamos pecando. Não adianta servir o Senhor, fazer um monte de outra coisa. Não adianta servir num ministério. Se eu não amo meus irmãos, eu estou em pecado. Porque a gente sempre pensa em pecado no sentido de fazer coisas as quais a palavra proibiu de fazer. E a gente nunca pensa em pecado no sentido de não fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. E o Senhor nos ordenou que nós nos relacionássemos com Ele, que nós orássemos, que nós o buscássemos. E o Senhor nos ordenou que nós amássemos uns aos outros.
Tudo se resume nisso. Se nós amarmos a Deus, nos humilharmos diante de Deus, dependemos de Deus e amarmos os nossos irmãos, as guerras entre nós irão acabar. As guerras dentro do casamento irão acabar. As guerras relacionais no reino de Deus irão acabar. Amém. Amém, meus queridos. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Sabe, talvez você não se encaixe no perfil dessa pessoa odiosa que odeia as pessoas, mas talvez se encaixe naquele perfil de maledicência, de fofoca. Talvez se encaixe naquele perfil que não tem orado muito, para não dizer nada. Talvez se encaixe naquele perfil de uma pessoa que nunca reconhece que está errada. Às vezes até reconhece da porta para fora, mas nunca com aquele que divide a vida no dia a dia. Hoje é dia de a gente trazer isso diante de Deus e dizer para Ele que a gente se arrepende, que a gente está disposto a quebrantar o coração diante dEle, em reconhecimento de que nós, sem Ele, nós não somos nada, e que nós estamos pecando diante dEle por não fazer aquilo que nos ordenou para que fizéssemos, amar a Ele e ao próximo. E amar se relacionando mesmo, não é amar de palavras. Pai, eu te louvo por essa noite. Eu te louvo pelo imenso e grandioso privilégio que nós temos de ouvirmos a Tua palavra falando ao nosso coração nessa noite. Nós reconhecemos que temos falhado, Deus, diante do Senhor, pecado contra o Senhor. Queremos nos humilhar diante do Senhor. Dizer que sem o Senhor nós não somos nada. E reconhecemos, Senhor, que a partir de hoje, Deus, estabelecemos diante do Senhor. Consagramos a nossa vida ao Senhor. Nos humilhamos diante do Senhor. E pedimos para que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, o Teu querer. Não mais os nossos desejos, os nossos sonhos, mas os Teus sonhos, os Teus desejos. A Tua vontade para cada um de nós, Senhor. É o que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém.